João 1, versículo 1 ao 4. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Acharam? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Versículo 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Versículo 15, João testificou dele e clamou, dizendo: este era aquele quem eu dizia, o que vem depois de mim, e é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. Curva a sua cabeça, vamos estar orando. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, mais uma vez. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, a oportunidade de estarmos falando da Tua Palavra. Que a Tua Palavra, Senhor, que a palavra que o Senhor colocou no meu coração, Senhor, possa alcançar aos Teus filhos que estão aqui, que a Tua presença, Senhor, que nós sentimos aqui durante os louvores, nós possamos, Senhor, sentir e ser trabalhados também, Senhor, através da Tua Palavra. Que a Tua presença que há esta noite aqui, possa alcançar também, Senhor, as vidas que estão vendo pela TV, vendo através da live, Senhor. Que a Tua presença possa, mais uma vez, Senhor, trabalhar em nós, alinhar em nós, e que a Tua graça seja manifesta mais uma vez, Senhor. É o que nós te pedimos, te agradecemos e te louvamos por tudo. Amém. Pode sentar. Estava falando para os guris ali, para o Eliseu e para o Israel. Eu assemelho a isso, né? Eu disse para eles que toda vez que eu tenho uma oportunidade de pregar, eu me sinto como se eu estivesse entrando no Maracanã, porque é uma responsabilidade. Eu não sei como é que um jogador famoso, mas eu acredito que o frio na barriga que dá é esse, porque é uma responsabilidade, porque a gente está falando aqui e a nossa expectativa não é falar o que a gente entende, os conceitos nossos, mas sim falar da palavra de Deus. Falar das Escrituras, falar daquele que nos criou, daquele que fez todas as coisas. Então é uma grande responsabilidade, mas eu creio, não tenho dúvida de que assim como Ele falou conosco nos louvores, assim como a presença dEle se fez enquanto o pessoal louvava aqui, mais uma vez ela vai se fazer através da palavra dEle, porque a palavra dEle ela é poderosa, ela criou todas as coisas, e sem dúvida, ela mais uma vez nós vamos ser alicerçados por ela. O que eu quero falar essa noite para você é de uma palavra ou de algo que ela é mencionada em toda a palavra. Toda a Bíblia Sagrada consta essa situação. Se a gente vê aqui o que a gente leu por diversas vezes, tanto na carta de Tito quanto no Evangelho de João, a palavra graça entra. E é sobre esse termo, sobre graça. Esse termo ele aparece só no Novo Testamento. No Velho Testamento, embora a graça sempre existiu, a graça sempre esteve, sempre se fez presente, mas no Antigo Testamento esse termo não aparecia. O termo graça, que todos nós conhecemos como mais comum, é um favor de Deus, um favor não merecido. É um presente, uma dádiva, é algo que a gente não merecia. E já no início, quando Deus criou todas as coisas, ali Ele já manifestava a graça dEle. Porque se a gente for ver, Deus criou todas as coisas, pelo poder da palavra dEle. Ele pegou, não existia nada. A Bíblia diz que no princípio a terra era sem forma e vazia, e Deus, pela sua palavra, Ele foi lá e criou terra, criou mar, criou dia, criou noite, e Ele foi fazendo tudo de forma graciosa, porque o nosso Deus, Ele é um Deus gracioso, onde Ele faz tudo com graça, com amor.
E ele foi lá e criou todas as coisas. Quando o homem pecou, através lá de Adão e Eva, o que ele fez? Ele perdoou e desde lá ele já planejou algo que alcançaria as nossas vidas. Então, quando o povo, toda vez que o povo pecava, embora a graça não, como termo não existia ali na passagem do povo até a chegada do nascimento de Jesus, a graça já existia, porque o povo pecava e ele ia lá e dava bênção. Quando o povo precisou, o povo no deserto passou fome, o que ele deu? Deu pão, deu maná, deu codornizes, enfim, a todo tempo ele dava da sua graça. Mas a gente vê, como diz no texto de Tito, que foi o primeiro que nós lemos ali, e se você quiser deixar aberto, a gente pode acompanhar, que diz que a graça se manifestou a todos. E por isso que eu li esse texto de João. Porque eu entendo que esse texto de João, ele é a explicação melhor, o texto que mais aborda sobre esse tema. Porque a graça, ela se manifestou, como diz Paulo ali, a Tito, ele diz, a graça se manifestou trazendo salvação a todos os homens. A graça já existia, mas a plenitude da graça se deu no nascimento de Cristo. Quando a Bíblia diz que Jesus, ele era o verbo, ele estava com Deus, e quando ele nasceu, ali se manifestou a graça. A graça de Deus se manifestou quando ele projeta lá no Éden um plano para salvar a humanidade, e esse plano ele é consumado, ele é trabalhado através de Jesus, quando aquele menino nasce lá naquela manjedoura, sem riqueza nenhuma. Ali já era Deus mostrando da sua graça, a forma graciosa dele trabalhar. Porque enquanto eles esperavam um Deus, um libertador, um grande homem que fosse vencer o Império Romano, vai lá Deus e projeta lá o seu presente maior. Não há presente maior do que a presença de Jesus. Não há presente maior do que o nascimento daquele que era o Todo-Poderoso. Ele era Deus, mas ele se despiu da sua glória. E ele se tornou semelhante a nós. Para o quê? Para nos dar salvação. Então ele nasce lá de uma forma simples, simplória. Ele vive as mesmas coisas que nós. E quando ele entrega a sua vida naquele Calvário, ele mais uma vez ele manifesta a graça de Deus. Porque é a vida, o nascimento, a vida e a morte de Jesus que se manifestou a graça. Embora, como a graça sempre estivesse existido, a graça é manifesta na presença de Jesus em nós. Esse dom, esse presente, ele é vindo. A gente só recebe quando a gente crê naquele que nos salvou. Eu gosto muito, e por isso também eu fiz relação desse texto de João, porque eu gosto da análise que um grande pastor aqui do Rio Grande do Sul ele dá, que é o pastor João Maria. Se você ler no versículo 11 de João, a Bíblia diz que Jesus ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. A Bíblia está dizendo que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Jesus veio para o seu propósito. Qual era esse propósito? Religar o homem com Deus. Ele veio para o seu propósito, o propósito de manifestar a graça de Deus. Se nós estamos aqui essa noite, se nós temos a oportunidade de salvação, foi porque Jesus se manifestou, se despiu da sua graça e veio para o seu propósito de manifestar a graça de Deus, o reino de Deus, manifestar a misericórdia de Deus em nós. E aí ele continua dizendo, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Aí quando ele diz isso, ele está dizendo que os seus, o povo de Israel não recebeu ele, o povo não esperava ele, o povo esperava aquele que fosse acabar com o Império Romano. Mas Jesus veio com os seus ensinamentos de amor, ensinamentos de paz, e aí para eles não era importante isso. E é muito interessante a gente entender que, embora o povo de Israel não aceitou, não entendeu, a gente não é plano B na salvação. A gente não é salvo apenas porque eles não aceitaram e a gente
entrou no lugar. A gente é salvo e se eles aceitassem da mesma forma, a graça de Deus alcançaria as nossas vidas. Porque, como diz Paulo lá a Tito, a graça de Deus se manifestou a todos, tanto a mim, tanto a você que está aqui essa noite, a você que assiste na live, a graça de Deus através de Jesus Cristo, que nasceu, viveu, enfrentou as mesmas batalhas que eu e você, ela se manifestou para trazer salvação a nós, a todos nós. A graça de Deus, ela não faz acepção de pessoa, é branco, é preto, é amarelo, é indígena, para todos. A graça se manifestou trazendo salvação a todos, homens, mulheres, brasileiros, enfim, não tem nacionalidade, a graça se manifestou trazendo salvação. Mas a graça não tem também exceção. Não é porque ela se manifestou, Jesus se manifestou, viveu, ensinou todas as coisas, morreu naquele Calvário, que só por esse fato a gente é salvo. Nós não temos méritos na salvação, porque Paulo escreve aos Efésios dizendo que a graça, vós sois salvos pela graça, não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, não tem nada que a gente faça que possa nos dar autoridade ou nos dar a liberdade para dizer, foi aquilo que eu fiz. Eu fui salvo por tal obra, por tal atitude que eu tomei. A gente é salvo só porque Cristo se manifestou, a graça se manifestou e escolheu trazer salvação a nós. A única coisa, o único momento que a gente tem nessa história é quando nós entendemos que Jesus é o Filho de Deus e que veio a esta terra com um projeto especial de salvar a mim e a sua vida. E quando nós aceitamos, entendemos, como diz aqui o apóstolo João diz, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder. Que poder é esse? O poder de salvação, o poder de entender, o poder de escolha. Você que ouve esta noite, todos nós aqui que ouvimos, todos que ouvem na live, todos nós que ouvimos uma vez a palavra de Deus, todos nós que ouvimos e entendemos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, nos foi aberta uma oportunidade, a oportunidade de salvação, ao crermos no nome dEle, ao crermos na obra dEle, ao crermos que Ele é o nosso Salvador. Amém? Outro fator importante, que muitas vezes a gente esquece, e é o que Paulo escreve aqui a Tito. Quando ele continua dizendo que a graça se manifestou a todos, trazendo salvação, deixa eu achar aqui de novo, e é onde eu quero me ater mais. Tito capítulo 2. Ela diz que ele se manifestou trazendo salvação a todos os homens. E como é bom a gente entender, a gente ver, a gente poder dizer que a gente é salvo em Cristo Jesus. É uma maravilha. A gente é salvo, a gente gosta de dizer que a gente é salvo pela graça, a graça de Deus nos alcançou, graças a Deus. Mas Paulo, ele diz uma coisa muito importante, ele diz que porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos. A graça também é pedagógica. Jesus, ele veio para nos salvar, ele manifestou a graça para nos salvar, mas também para nos ensinar. E a Bíblia diz que, aqui nesse versículo que nós lemos, que ensinando-nos que renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Então, além de nos salvar, que não tem presente maior, Jesus manifestou a graça e trazendo salvação e trazendo ensinamento, trazendo um modo de viver. Porque o Felipe já tem mencionado isso aos domingos, quando ele está fazendo a explanação de João, que a perseguição ela sempre vai acontecer, a gente sempre vai ser perseguido.
por esse contexto religioso, esse contexto. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, então o maligno ele dominou todas as coisas, e todas as vezes que a gente se posicionar como alguém que teme a Deus, quando a gente se posicionar na verdade, quando a gente agir na verdade, a gente vai ser perseguido. Mas, como ele diz aqui, a graça se manifestou trazendo salvação e nos ensinando que renunciando à impiedade. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo renunciando é abrindo mão, é se libertando, é tirando fora aquilo que estava em nós, porque nós éramos errados antes de aceitarmos a Jesus. Nós éramos, e a nossa natureza era pecaminosa. Todos nós temos uma natureza pecaminosa. Quando nós aceitamos Jesus e nós deixamos que Ele trabalhe na nossa vida, a gente vai renunciando dia após dia. E é isso que Paulo está dizendo, renunciando à impiedade. A impiedade tem a ver com o ímpio, com maldade. Hoje em dia não se usa tanto o termo ímpio, mas os crentes que são mais antigos, assim, eu me lembro que a mãe sempre usava, né? Os ímpios, os crentes que eram da Assembleia ali, a minha mãe é uma cristã mais antiga ali, ela sempre usava, né? Gostava desse termo. Até levava esse termo muito para aquele que não era, o que não era da igreja era ímpio. Já ouviu bastante esse termo, né, Zé? Então, quem não era da igreja era ímpio. Mas impiedade vai muito além disso daí. Porque a impiedade, o ímpio, ele não é só alguém que ele não teme, não crê, que faça maldade. O ímpio, ele distorce. A impiedade é distorcer tudo que é relativo a Deus, à santidade. O ímpio, ele não teme a Deus, ele não acredita em Deus, e ele tem conceitos errados do que é o Evangelho, do que é a fé. Então, tudo isso a gente tinha na nossa vida. Mas quando a graça se manifestou e nos trouxe salvação, ela também nos diz, renuncia a isso. Renuncia tudo que for de erro, todo conceito errado de fé, todo conceito errado de crer, de agir, toda a maldade que estava em nós, renuncia a isso. E renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, renuncia então, concupiscência é os desejos da nossa carne, renuncia a tudo isso. É o que a graça nos fala, é o que a graça, Paulo ensinou para eles e o que nos fala essa noite. Renuncia a tudo isso, renuncia todo o desejo da carne. A nossa carne, ela quer pecar, a natureza da nossa carne é isso, a nossa carne quer pecar, a nossa carne quer valorizar aquilo que não provém de Deus, e a gente pode entrar em vários termos do que é desejo da carne, é glutonaria, é bebedice, é ira, mas a palavra de Deus, a graça de Deus ainda em nós, ela vai nos dizendo, renuncia a isso. Quando ela tentar se manifestar, quando a ira, quando o desejo de fazer mal, quando o desejo de responder da mesma maneira, porque é muito comum, a gente é salvo em Cristo e a gente tem que dar um bom testemunho, mas deixa alguém pisar num calo teu, deixa alguém pisar num calo meu, deixa alguém falar alguma coisa para mim. Não é o que acontece normalmente? Quem é tu para falar alguma coisa? É o que a gente pensa. Vai alguém te virar no trânsito, te trancar, te dar um corte. É isso, a nossa natureza pede isso, mas a graça que há manifestada ainda hoje, ela nos diz, renuncia a isso. Renuncia o teu desejo da carne, renuncia o desejo de fazer mal, renuncia o desejo de querer barganhar com Deus, porque o nosso Deus, Ele é um Deus maravilhoso que criou todas as coisas. E o ímpio, a impiedade, ele só vê o ímpio como tem um conceito errado das coisas, o ímpio ele só quer ganhar de Deus. Impiedade é isto, é fazer mal, é agir mal, é fazer mal ao outro. E por isso, e eu louvo a Deus pela vida dessa igreja, porque
como igreja, eu tenho visto que a gente tem, pela misericórdia de Deus, fazendo muitas atitudes, dando muitas atitudes e muitos exemplos de boas obras, obras de que alguém que entendeu a graça. Porque todas as vezes que nós renunciamos o nosso eu, a nossa carne, vocês que estão aqui essa noite, vocês poderiam estar na sua casa, no quentinho, mas vocês entenderam que a presença de Deus, a palavra de Deus, o momento de adorar a Deus é muito mais importante do que essa adversidade, porque está frio, muito frio. Mas vocês renunciaram, e com certeza isso vai trazer bênção para vocês, como também vai trazer bênção para quem nos assiste na live. Mas todas as obras que essa igreja tem feito, e nós louvamos a Deus por isso, de alcançar o pobre, alcançar o necessitado, tentar de todas as formas ser uma bênção, ser um escape naquele que tem necessidade, são obras que a graça, são obras que a bênção de Deus tem feito sobre nós, sobre a vida dessa igreja, e tem alcançado os outros. Mas nós, como indivíduos também, não só como igreja, nós como indivíduo, a gente também tem que, eu preciso muito renunciar à minha carne, eu preciso muito renunciar muitas atitudes que não agradam a Deus. E a gente vê assim e por isso que o Senhor tem me levado a meditar nessa palavra, porque é o que Paulo diz, quando ele, no versículo de número 13, versículo 12, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente. Então, primeiro ele está dizendo, renuncia os desejos da carne, renuncia a maldade, a impiedade, o erro. Aí depois ele vem dizendo, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente. Ele, além de nos ensinar, ele nos mostrar, a graça nos mostrar que a gente deve renunciar a tais coisas, ela nos ensina o que a gente deve fazer. O crente, o cristão, ele deve viver com sobriedade, ele ser sóbrio, ser calmo. Cada um tem um temperamento, tem alguns que são mais irritados, ou alguns são mais temperamentais, enfim. Mas nós, como cristão, como salvos em Cristo, a gente tem que viver com sobriedade. E às vezes a gente vê assim, e por isso que eu estava falando sobre a questão da perseguição, porque a gente confunde às vezes. Certa feita eu vi acho que o Eliseu vai lembrar, mas eu não vou mencionar nomes, mas tinha uma conhecida nossa que estava dirigindo sem carteira, não tinha carteira de motorista, estava dirigindo para cima e para baixo, bateu num motoqueiro. Depois do que ela fez, quando o motoqueiro entrou na justiça, quiseram tirar o carro dela, ela estava pedindo oração, pedindo que o inimigo tinha se levantado. Será que o inimigo tinha se levantado contra ela? Ou era ela que estava vivendo no erro, dirigindo sem carteira? Errando porque a palavra de Deus nos diz que a gente deve seguir tanto as leis de Deus quanto as leis mundanas. E a gente deve também respeitar as autoridades, tanto as autoridades boas como ruins. Então, quem estava no erro não era o motoqueiro, quem estava no erro era ela. Então a gente às vezes confunde o que é perseguição com coisas que a gente provoca. A gente provoca às vezes, muitas vezes, só existe gente falando que o pastor é ladrão, porque algum pastor roubou. Porque se não houvesse essa lacuna, se não houvesse esse fato, ninguém teria isso para falar. Os apóstolos, eles foram perseguidos porque eles faziam o bem. Então, a religião perseguiu eles. Mas o povo não perseguia eles, dizendo, não, vocês são sem vergonhas, vocês fazem o mal, vocês praticam o mal.
Mas, infelizmente, tem muitos de nós que, às vezes, recebemos tais argumentos, porque alguém fez algo assim. Se alguém chama um cristão de tal coisa, é porque algum dia alguém fez isso. Mas é o nosso dever como cristão, o nosso dever como igreja, a gente agir com atitudes diferentes, para que, como certa feita o Felipe falou, no dia que essa igreja se levantar, no dia que a gente se levantar, alguém veja, mas essa igreja é diferente. Essa igreja pode falar porque essa igreja é diferente. Quando você se levantar na sua casa, no seu trabalho, para querer falar alguma coisa, para querer dar algum argumento, alguém possa dizer assim, não, mas o fulano é diferente, porque as obras dele são diferentes. Enquanto todo mundo roubava, ele não fez. Enquanto todo mundo estava falando mal do próximo, ele não fazia. Enquanto todo mundo estava mentindo para ganhar benefício, quando todo mundo dava aquela escapadinha, ele não dava. Esse é o nosso dever, e é isso que a palavra nos ensina, a viver de forma sóbria, justa. A justiça tem que haver em nós. Não tem como a gente pender para um lado ou para o outro, a gente tem que viver na justiça. Porque é isso que a palavra de Deus, é isso que Cristo sempre ensinou. Quando Jesus foi entrar em tal cidade lá, o Eliseu vai saber o nome da cidade, porque ele é o auxílio bíblico. Quando ele foi entrar lá numa tal cidade, o que pediram para ele? O valor. O que ele fez? Ele foi lá, mandou pescar, tirou uma moeda e pagou, porque era o imposto que tinha que ser pago. Jesus era rei, era Deus, era o Deus encarnado, mas o que ele fez, ele cumpriu aquilo que estava estabelecido, porque Jesus também, ele veio nos dar um ensinamento que a gente tem que cumprir com tudo aquilo que nos foi ensinado, tudo aquilo que nos é cobrado. Então, toda vez que alguém nos ensinar alguma coisa, nos for cobrado alguma coisa, mesmo sabendo que às vezes não é o correto de se fazer, a gente tem que fazer o que é correto. Entre fazer o correto e talvez não ter benefícios, ao fazer o incorreto, para ter benefícios futuros, a gente tem que viver e a gente tem que ficar com o que a palavra ensina. A palavra nos ensina a ser correto em todo tempo, ser luz em todo tempo, para que o nome do Senhor seja glorificado, porque é para isso que a gente está. A gente está aqui nessa terra, e Ele nos chamou, Ele nos remiu como um povo zeloso, e é isso que diz no final do versículo. Ele veio para o aparecimento da sua glória, versículo 14, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Então é para isso que a gente está nessa terra ainda, para transmitir o amor de Deus, para salvar vidas através do amor de Deus e para dar o testemunho, o mesmo testemunho que Ele deu, que a gente possa dar essa noite.